Oi, sua irmã Bruna, Deus abençoe. Gente, eu tô muito gripado, muito mesmo. Mas Deus vai dar graça pra gente fazer as lives, em nome de Jesus. Pai, Senhor, irmã Janaína, Deus abençoe. Deixa eu só achar a palavra de hoje aqui. Bom dia. Os pessoal aí chegando aí. Amém, irmã. Vou te terminar. Pai, Senhor, irmãos, vocês estão chegando aí, vamos compartilhando a live. Uma gripe horrível, mas Deus vai dar graça. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pai, Senhor, pessoal que está chegando agora, vamos compartilhando a live. Vou escrever aqui a mensagem, a palavra de hoje. Já lembra de abrir a Bíblia no Salmo de número 5. Pai, Senhor, irmãos, estão chegando aí, Deus abençoe. Já vamos começar, tá? Tomar um remédio aqui, gente. Tomar um remédio. Senão eu não vou melhorar, não. Pai, sua irmã Andréia, tô bem pior do que ontem. Na verdade, a minha ontem tava sendo o começo da gripe, né? Mas hoje eu já vou comprar mais alguns remédios. Ver se eu melhoro mais rápido. A gente fala assim, Léo, você tem tanta fé, por que você não olha para Jesus te curar? As pessoas falam. Porque assim, ó, deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Deus, é claro que Ele pode me curar. Deus, Ele pode me curar agora, se Ele quiser, da noite pro dia, ou Ele pode me melhorar agora e eu ficar bem e a gente conseguir ter uma live maravilhosa, mas isso não impede a live ser boa, tá? Mas Deus, Ele vai entrar quando o homem já não é capaz de resolver o problema. Então, não é que Deus não pode me curar, Ele pode. Mas uma gripe, se eu tomar aí uma semana de remédio, de medicamento, eu já vou estar melhor. Agora, se eu tenho um nódulo, ou se eu tenho uma doença incurável, um tumor, um câncer, sei lá, qualquer tipo de doença que não tenha cura, aí a aplicação da nossa fé para que Deus nos cure, ela se intensifica. Então, na verdade, Ele pode curar todas as enfermidades. Mas o milagre de Deus é quando o homem não consegue, e então a mão de Deus entra. Então vamos lá, vamos ler aí o Salmo de número 5. Depois a gente vai entrar na palavra. A palavra é Lucas 19. Deixa eu colocar aqui, ó. Lucas 19.
Do 1 ao 10. Muito bem, vamos ler então o Salmo de número 5, eu já vou entrar na palavra. Fazer uma oração e a gente entra na palavra. No Salmo de número 5 está escrito assim, ó. Dá ouvidos. Bom dia, irmão Milton, Deus abençoe. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão na tua vista. Odeia a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guie-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos que em ti confiam, exultem eternamente porquanto tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Pai, é no nome de Jesus que eu quero agradecer cada pessoa que se faz presente nessa live. Nós oramos, Senhor, para que o teu Espírito possa ir de encontro com elas, aonde elas estiverem agora. Que o teu Espírito possa trazer conforto, que o teu Espírito possa trazer refrigério. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o teu Espírito traga ânimo para essa pessoa se levantar, traga ânimo para essa pessoa viver esse dia, que traga felicidade, Senhor, para que ela possa viver bem. Senhor, tem pessoas que estão me escutando aqui que estão empurrando o trabalho com a barriga, que estão empurrando o relacionamento com a barriga, que estão empurrando, Senhor, a vida sentimental, a família, estão empurrando o ministério, a vida espiritual. Mas eu oro, Pai, para que o Espírito Santo possa renová-los lá agora. Eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo possa confortá-los lá agora, dar a eles energia espiritual, dar a eles força, Senhor, para que eles possam continuar caminhando, para que eles possam continuar resistindo, porque o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Por isso nós oramos, para que tudo que o diabo colocou na mente dessa pessoa, esse sentimento de desistência, esse sentimento de querer parar, nós oramos para que venha a ser repreendido pelo poder e pela autoridade que é no nome de Jesus agora. Porque Satanás tem se levantado, quanto mais perto essa pessoa tem chegado dos projetos e das promessas de Deus. Mas eu oro para que tudo que está sendo gerado por inveja, calúnia, difamação, fofoca, palavra contrária, tudo que está sendo gerado, todas as emoções que essa pessoa está tendo que suportar, gerada por uma atmosfera espiritual de trevas, nós repreendemos agora pelo poder e pela autoridade que é no nome de Jesus. E nós oramos para que o Filho venha nos libertar, para que verdadeiramente sereis livres. Nós oramos, Senhor, para que o Filho venha destruir as obras do diabo, porque foi para isso que ele se manifestou. Nós oramos para que haja livramento e que todo sentimento que estava tentando tirar essa pessoa dos projetos de Deus, estava causando desistência onde Deus colocou ela. Nós repreendemos agora para que o Senhor possa alimentar novamente a esperança de dias melhores, para que o Senhor possa dar energia novamente para que essa pessoa possa fazer com excelência aquilo que o Senhor colocou ela para fazer. No dia de hoje, Pai, desde agora em que eu te peço, pelo poder e pela autoridade que é no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vossas vidas, pessoal que está chegando agora. Estava comentando com os irmãos aqui, eu estou bem gripado, mas Deus vai dar graça em nome de Jesus, a gente vai conseguir fazer a live. Abram as vossas Bíblias em Lucas 19, a gente vai ler e depois eu vou entrar na palavra, tá? Do verso 1 ao 10, e a gente vai ler também Lucas 18, do verso 18 ao 23. Vamos ler o Lucas 18 primeiro, tá? Lucas 18, verso 18 ao 23, fala assim, ó. E perguntou-lhe um certo tipo de príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me chamas bom?
Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Você sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas eu tenho feito desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Vamos agora ler Lucas 19, do verso 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um certo homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que Jesus havia entrado na casa de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aqui. Nós temos aqui dois... Deixa eu baixar um pouquinho mais o louvor. Nós temos aqui duas histórias diferentes que possuem características semelhantes. Primeiro, Jesus encontra um certo jovem rico. Então esse jovem vai chamar Jesus de bom e vai dizer: o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Então Jesus vai dizer para ele: não adulterará, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus disse: tu sabes os mandamentos, você precisa segui-los. E ele disse: todas essas coisas eu tenho feito desde a minha mocidade. Então Jesus, ouvindo isso, disse: ainda lhe falta-te uma única coisa. Vai, vende tudo o que tens e reparta-os com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. O que a gente tem que entender dessa passagem, e depois eu vou levar ela lá para Zaqueu. Primeiro, aqui a gente tem um jovem, considerado aqui pela Bíblia um certo príncipe, ou seja, ele tinha uma condição financeira extremamente favorável, ele era considerado rico diante aqui dos olhos de Jesus. E só que esse jovem, ele era ruim por dentro, mas aparentava ter uma, vamos dizer assim, características boas por fora. Então esse jovem, o interior dele estava podre, enquanto o exterior dele era alimentado. Vou falar de novo. Esse jovem, ele tinha um interior sujo, enquanto que o exterior dele dava a mostrar para as pessoas que ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa que ia herdar a salvação, até porque ele seguia, entre aspas, os mandamentos. E aí, quando Jesus encontra ele,
Jesus vai trazer o exterior, o interior, melhor dizendo, para fora. Porque quando a gente encontra Jesus, tudo aquilo que está dentro de nós, que muitas das vezes a gente nem percebe, começa a vir para fora. É por isso que é só você fazer um propósito de oração, é só você fazer um propósito de jejum, que Deus permite o levante do inferno para testar algumas emoções que você tem, que você nem imaginava. É por isso que quando você começa a fazer um jejum, você acaba, vamos pensar aqui no lado humano, aquela pessoa que ela é sanguinária, aquela pessoa que se ira muito. Quando a pessoa ela abre um jejum, Deus permite situações na vida dela que vão tirar ela do sério. Por quê? Para mostrar para ela que existem emoções dentro dela que ainda precisam ser tratadas. Todas as vezes que a gente se aproxima de Jesus, tem que tomar muito cuidado, porque se a gente se aproximar de Jesus e não estiver dispostos a ser mudado, se a gente se aproximar de Jesus e não estivermos dispostos a deixar Ele trabalhar em nós, a partir do momento que nos aproximarmos dele, nós vamos receber uma resposta que às vezes não nos agrada tanto. Porque aquele jovem rico, ele estava se aproximando de Jesus para ter uma conversa com ele, e na medida que ele se aproximava de Jesus, Jesus estava expondo quem verdadeiramente ele era. Enquanto ele estava achando que ele era uma pessoa boa, enquanto ele estava achando que ele ia herdar a salvação, porque ele seguia os mandamentos, Jesus estava dizendo para ele: olha, ainda te falta uma única coisa, porque todas as vezes que a gente se aproximar de Jesus, Ele sempre vai tocar num ponto que é difícil para a gente largar. O engraçado é que a Bíblia vai dizer que Jesus disse assim, repartam com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Engraçado que para a gente seguir Jesus, primeiro a gente precisa dizer sim para as mudanças que Ele quer causar em nós. Quando esse jovem rico se aproxima de Jesus, ele vai dizer que ele está seguindo os mandamentos desde o princípio. Jesus não vai contestar isso, ou seja, realmente ele estava. Mas havia algo no coração dele que ainda precisava ser mudado. Havia algo no coração desse jovem que ainda precisava ser trabalhado e transformado para Jesus. O que era? O amor aos bens materiais, o amor ao dinheiro. Não é pecado ser rico. O pecado é amar o dinheiro. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando esse jovem se aproxima de Jesus, Jesus vai trazer a verdadeira essência dele. Nós estamos falando de uma pessoa que tinha uma aparência de ser uma pessoa boa, mas tinha um interno podre. Por que o interno desse jovem era podre? Porque quando Jesus fala para ele daquilo que ele tinha que largar, quando Jesus fala para ele daquilo que ele tinha que abdicar, este jovem vai se recusar, porque ele prefere olhar para o tamanho do patrimônio dele. Ele prefere olhar para o tanto de riquezas que ele tinha, do que olhar para aquilo que Jesus estava pedindo para ele fazer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você não fizer aquilo que Jesus já pediu para você fazer, tem tempo. Enquanto você não fizer aquilo que Jesus já te deu a ordem para fazer, Jesus não consegue dizer para você: vem e segue-me. Porque primeiro Jesus disse para ele repartir o tesouro dele, o bem material dele com os pobres. Depois Jesus vai dizer: então vem e segue-me. Tem muitas pessoas que estão a um passo de ter um encontro com Jesus. Tem muitas pessoas que estão a um passo de seguir a Jesus, mas não segue porque não está disposto a abandonar a opinião dos outros. Mas não segue porque não está disposto a abandonar o pecado. Mas não segue porque não está disposto a abandonar um sentimento que Jesus já pediu para você perdoar. Jesus já pediu para você deixar a mágoa de lado. Tem muita gente que está a um passo de seguir a Jesus, mas não consegue porque está preso em algo da terra, em algo emocional. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro o jovem ia ter que abandonar. Primeiro o jovem ia ter que repartir os bens. Depois ele ia conseguir seguir a Jesus. Jesus está dizendo nessa manhã para alguém: ei, você está me pedindo mais intimidade. Você está me pedindo para ir mais a fundo comigo. Mas não tem como eu liberar isso, não tem como eu permitir isso, se você ainda não fez aquilo que eu te pedi. Se você ainda não abandonou o pecado, se você ainda não perdoou o seu irmão, se você não consegue se ver livre desse sentimento de raiva, de ódio, de ira, se você não consegue se ver livre dessa angústia,
E Jesus está mandando dizer para alguém: você precisa abandonar esse sentimento. Você precisa passar por cima desse sentimento. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui que alimentam sentimentos do passado até hoje. Aquilo que você sofreu há 10 anos, aquilo que você sofreu há 15 anos. E esse sentimento está impedindo de você chegar mais perto de Jesus. Esse sentimento está te apodrecendo por dentro. E você está achando que está tudo bem por fora. Mas Jesus está mandando dizer para alguém nessa manhã: ei, abandona aquilo que eu pedi para você abandonar. Ei, libera aquilo que eu pedi para você liberar. Para só depois você conseguir me seguir, ó príncipe rico. Então esse jovem, ele vai preferir olhar para o sentimento do que olhar para aquilo que Jesus tinha pedido. Porque o orgulhoso, ele é assim. O orgulhoso, ele pensa: não, mas eu não posso perdoar aquela pessoa. Olha o que essa pessoa me fez. Aí começa a passar na cabeça dela tudo que aquela pessoa fez. E ela dá mais importância para aquilo que ela viveu de ruim do que aquilo que Jesus está preparando para ela viver de bom. Vou falar de novo nessa manhã, que você que me ouve. Tem gente que está me ouvindo que está dando mais importância para aquilo que você viveu de ruim. Você está dando mais crédito para a sensação ruim que você viveu do que para aquilo que Jesus tem preparado para você viver de bom. É por isso que você não consegue sair desse círculo vicioso de vida que você vive. Você dá 2 passos para frente e 4 para trás. E deixa eu te dizer uma coisa: você precisa fazer aquilo que Jesus pediu e não ficar preso no sentimento que foi gerado no teu coração de dor, de mágoa, de angústia. Você pensa assim: eu abandonar o pecado? Quão bom é quando eu estou pecando? Quão prazeroso é quando eu estou pecando? Eu mandar seguir o que Jesus mandou seguir? Tô fora. Porque você dá mais importância para aquilo que te doeu. Você dá mais importância para aquilo que você não consegue abandonar do que para aquilo que Jesus pediu. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus tem uma nova história para você. Jesus tem um novo plano para a tua vida. Enquanto você ficar dando importância para esse sentimento maligno, enquanto você não conseguir abandonar o que Jesus pediu para você abandonar, Ele não consegue assinar uma nova folha, Ele não consegue repaginar você, Ele não consegue virar o livro da história da tua vida e dar continuidade naquilo que Ele preparou. Mas enquanto a gente tem um exemplo desse jovem rico, que dá mais importância para o volume das coisas que ele tinha, esse jovem está importando mais pelo tanto de riqueza que ele tinha do que porque Jesus pediu para ele fazer. Porque ele olha para o tamanho da riqueza dele e ele vai achar que isso tem um peso maior dentro dele do que a voz de Deus. Quantas pessoas que estão me assistindo, que inúmeras coisas têm um peso maior dentro de você do que a voz de Deus. Ei, a opinião das pessoas não pode ter um peso maior do que a voz de Jesus dentro de você. Os teus bens materiais não podem ter um peso maior do que a voz de Jesus dentro de você. O pecado não pode falar mais forte dentro de você, porque a Bíblia diz que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que ele veio para vencer o pecado, ele já te deu a vitória, você precisa vencer em Cristo Jesus. E as coisas da terra não podem ter uma voz maior dentro de você do que aquilo que Jesus pediu para você fazer. Só que esse jovem vai preferir olhar pelo volume, pelo tamanho. Ei, ninguém sabe o que eu passei. Foi uma guerra, foi um tamanho muito grande de prova. Eu não posso perdoar essa pessoa agora. Essa pessoa tem que sofrer para saber que ela tem que sentir o que eu senti, ela tem que pagar o que eu paguei, viver o que eu vivi, passar na mesma moeda que eu passei. Ei, esse pensamento é do diabo. Pensamento de vingança, de raiva é do diabo. A vingança pertence ao Senhor, diz a Bíblia. Jesus mandou você dar a outra face do rosto quando alguém te dá um tapa. Jesus mandou você perdoar, orar pelos teus inimigos. Jesus mandou você amar aqueles que vos perseguem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você precisa fazer o que Jesus pediu para você ter uma nova continuidade na história que Ele separou para você. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E este era o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo ali subiu em uma figueira brava para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu o homem e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Ei, o primeiro jovem, o príncipe rico,
Ele era podre por dentro, mas vivia uma aparência bonita por fora. Ele se mostrava bom, mas por dentro ele estava podre. Enquanto que Zaqueu por dentro estava bom, mas por fora se mostrava podre. Jesus, quando você encontra com ele, ele vem para resgatar o que tem dentro de você. Ele vem para pegar o que tem dentro de você e colocar para fora. O jovem rico não quis mudar isso. O jovem rico não quis que Jesus mudasse o interior dele. Mas Zaqueu, quando descobre que Jesus ia passar, ele sabia que pela baixa estatura dele, pela multidão que cercava Jesus, ele não ia conseguir ver Jesus. Mas o interior dele clamava pela presença de Jesus, então ele vai correr, ele vai subir numa figueira brava. Porque se ele continuasse lá embaixo, ele não ia conseguir ver Jesus passar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Zaqueu estava se sacrificando, Zaqueu estava fazendo algo só para ver Jesus passar. Zaqueu estava, entre aspas, vamos dizer assim, saindo da condição de conforto, saindo da zona de conforto dele só porque Jesus ia passar. Zaqueu podia muito bem ficar ali no meio da multidão quietinho, ficar parado ali, deixar que Jesus passasse e nada acontecesse, mas ele vai fazer questão de subir numa árvore, porque ele queria que Jesus passasse, ele queria ver Jesus passar. E o engraçado é que quando Jesus passa, a Bíblia vai dizer que Jesus chamou ele pelo nome, só que antes disso a Bíblia não mostra nenhum encontro dos dois. Porque sempre que a pessoa tem algo bom por dentro, está vivendo algo ruim por fora pela influência do mundo, pela influência de outras pessoas. Ei, Jesus conhece você pelo nome. O jovem rico, Jesus também conhecia pelo nome, mas ele prefere manter o nome dele em oculto, porque estava podre por dentro e vivendo de aparência. Mas enquanto Zaqueu estava bom por dentro e vivendo ruim por fora, Jesus conhece ele e chama ele pelo nome, porque o teu nome resgata quem você é. O teu nome resgata a essência que Jesus colocou em você. O teu nome tira o interior, a essência que está dentro do teu coração e traz ela para fora. É por isso que Jesus chama Zaqueu pelo nome, para mostrar para os publicanos que estavam ali, para mostrar para os fariseus que estavam ali, que Jesus não estava ligando por aquilo que Zaqueu aparecia ser por fora. Jesus estava preocupado naquilo que Zaqueu era por dentro. E Jesus disse: desce depressa, porque convém-me entrar na tua casa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, todo o esforço que você fizer para buscar a Jesus será recompensado. Zaqueu sai do meio da multidão, sai da zona de conforto dele para subir numa figueira, e a recompensa é que Jesus vai entrar na casa dele. Casa aqui tem dois sentidos, tem o sentido físico, mas também tem o sentido espiritual. A casa de Zaqueu era o próprio Zaqueu, porque nós somos casa, nós somos templo do Espírito. Ei, Jesus estava dizendo: eu vou entrar em você, Zaqueu, eu vou mudar a tua história, eu vou trazer aquilo que estava dentro para fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque Zaqueu era conhecido por, ele era cobrador de impostos, mas ele era conhecido por cobrar impostos muito altos. Zaqueu, ele, vamos dizer assim, ele roubava nos impostos, ele cobrava uns juros muito altos, ele cobrava impostos exorbitantes, e isso diante da lei não podia. Então Zaqueu, quando, a Bíblia vai dizer que existia uma lei, que quando a pessoa roubava a outra, e aquilo era descoberto, ela tinha que restituir 2 vezes mais. Quando Jesus fala que vai entrar na casa de Zaqueu, ele está dizendo: Zaqueu, você não é assim. Ele está dizendo: Zaqueu, por que você está fazendo isso? Zaqueu, eu conheço você por dentro. Zaqueu, eu vi você crescer. Zaqueu, eu coloquei uma essência em você. Aonde está essa essência? Eu preciso que traga para fora essa essência. Aí deixa eu dizer uma coisa para algumas pessoas que me assistem. Você forjou uma pessoa dura, você forjou um coração de pedra. Hoje você já não confia mais em ninguém. Hoje você já tem dificuldade de conversar com as pessoas. Você tem receio de se abrir, porque o mundo forjou em você esse caráter. Mas esse caráter não foi Jesus quem colocou. Esse DNA que você está expressando não foi Jesus quem colocou. Jesus está mandando dizer para alguém nessa manhã: volta à tua essência do teu nome, Zaqueu. Volta a ser aquilo que você foi um dia. Sempre que Jesus encontra alguém, sempre que Jesus entra na casa de alguém, sempre que Jesus chega em alguma pessoa, ele faz questão de mostrar o interior dela. É por isso que o interior do jovem rico vai causar dor e frustração nele, porque o interior dela era podre. Ele preferiu dar valor àquilo que ele tinha do que o que Jesus mandou ele fazer. Mas o interior de Zaqueu não, o interior de Zaqueu era bom, o interior de Zaqueu era frutífero. É por isso que quando Jesus fala com ele, assim que Jesus fala, ele vai dizer:
E levantando Zaqueu disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E enquanto o jovem rico estava relutando para fazer isso, e Jesus havia pedido para ele fazer, Jesus nem tinha pedido para Zaqueu fazer isso. Ele vai dizer: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, porque Jesus estava trazendo a essência de Zaqueu para fora. E na essência de Zaqueu pouco importava dinheiro, na essência de Zaqueu pouco importava a quantidade de bens materiais que ele tinha. A essência de Zaqueu importava fazer aquilo que Jesus estava pedindo. Na essência de Zaqueu importava dar mais crédito à voz de Jesus do que aquilo que ele tinha. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está resgatando essências de Zaqueus aqui nessa manhã. Deus está trazendo para fora pessoas que antes ouviam a Jesus, mas pelo fato do mundo injetar as coisas na tua cabeça, pelo fato de experiências ruins que você teve, isso forjou um caráter negativo em você, e você mostra para as pessoas uma pessoa ruim, uma pessoa má, porque todo mundo conhecia Zaqueu por aquele que impunha impostos altos, por aquele que abusava nos impostos. Mas Jesus conhecia Zaqueu por o coração que ele tinha. Jesus conhecia Zaqueu pelo nome, pela essência dele. Então Zaqueu vai dizer: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho roubado, e se em alguma coisa eu tenho sido injusto, eis que eu vou restituir 4 vezes mais. E deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz que quando o imposto era cobrado com juros exorbitantes, quando o cobrador de impostos ele roubava aquele que tinha que pagar, aquele que tinha o cumprimento de pagar o imposto, e aquilo fosse provado, a pessoa tinha que restituir 2 vezes mais aquilo que ela roubou. Só que Zaqueu vai dizer: se eu fiz algo de errado, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ei, quando Jesus chega e dá um encontro para Zaqueu, quando Jesus chega e encontra a tua essência, ele vai trazê-la para fora de uma forma tão poderosa que ele vai dizer: é isso que você está vivendo. Essa pessoa que você está mostrando ser não foi eu que coloquei. Esse DNA não é o que eu te dei, Zaqueu. Eu vou começar a mudar o teu DNA a partir do momento que eu te encontrar. E eu vou mostrar para as pessoas que o teu DNA é bom. Eu vou mostrar para as pessoas que aquilo que eu coloquei dentro de você é bom. É por isso que quando Zaqueu encontra Jesus, aquilo que estava dentro do coração de Zaqueu vem para fora. E as finanças já não importam mais. A briga que ele teve já não importa mais. A pessoa que magoou ele já não importa mais. O perdão é liberado. O sentimento que ele alimentava todos os dias já não importa mais. Ei, aquilo que as pessoas falavam a teu respeito já não importa mais. O que importa é o sentimento que Jesus colocou dentro de você, que ele está trazendo para fora nessa manhã. Antes você estava olhando para: eu não vou perdoar aquela pessoa, olha o que ela me fez, olha o tamanho do problema que ela causou. Ei, esse é o sentimento de um vaso podre por dentro, que quer mostrar uma aparência boa por fora, que quer agradar o mundo. E aí vem as pessoas levantadas pelo diabo e falam: isso mesmo, você tem que fazer isso, essa pessoa tem que sofrer, essa pessoa tem que pagar na mesma moeda, essa pessoa tem que saber o que você passou. Ei, sentimento do diabo. Jesus está vindo hoje para resgatar a tua essência e mostrar para você: filho meu, filha minha, esse não é o que eu coloquei, essa não é a essência que eu coloquei em você, esse não é o DNA de Deus. Eu estou mudando o teu DNA hoje, para que você faça aquilo que eu estou pedindo e não aquilo que os outros estão mandando, para que você faça aquilo que você tem que fazer e pare de olhar para o problema, e pare de olhar para o tamanho do problema, e pare de olhar para o tamanho da situação. Ei, o jovem rico não quis escutar a voz de Jesus porque ele olhou para o tamanho dos bens dele, e ele achou que os bens deles valiam mais do que a voz de Jesus. Enquanto que Zaqueu é resgatado a essência dele, e ele vai dar mais crédito para aquilo que Jesus está dizendo, do que por tudo aquilo que ele tinha conquistado, seja de forma justa ou injusta. E aí Jesus vai dizer: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. E a essência de Zaqueu estava perdida, mas Jesus veio resgatar ela. A essência de Zaqueu estava perdida, mas Jesus veio resgatar ela. E se prepara que Jesus está vindo resgatar a essência de algumas pessoas essa manhã. Enquanto que o jovem rico não conseguir ser salvo, aquele jovem não foi salvo, tá? Enquanto que o jovem rico não conseguir ser salvo, porque Jesus diz: faz isso primeiro, dê metade aos pobres primeiro, depois vem e segue-me. Ele não quis fazer, consequentemente ele não conseguiu seguir a Cristo. Enquanto o jovem rico não conseguiu ser salvo, porque ele não quis que Jesus trazesse a essência dele para fora. Na verdade, Jesus até trouxe a essência dele. A essência dele é uma essência corruptível para o dinheiro. É uma essência de amor ao dinheiro. Enquanto aquele jovem não foi salvo, Zaqueu,
que enquanto todo mundo parecia olhar para ele e falar, esse daí vai para o inferno, certeza. Enquanto lá no jovem rico todos diziam, esse daí vai para o céu, esse daí obedece os mandamentos desde a adolescência dele. Aquele foi para o inferno. Enquanto que o Zaqueu, que todo mundo olhava e falava, esse daí vai para o inferno, esse daí cobra imposto mais caro, esse daí coloca lucro exorbitante, esse daí faz tudo de errado, esse daí vai para o inferno. Mal sabe as pessoas que Jesus estava vindo de encontro com ele. Mal sabe as pessoas que o DNA de Jesus ia começar a manifestar na vida dele. Enquanto muitos estão olhando e falando, esse daí vai para o céu, porque estão olhando o meio de fora, o meio externo. Jesus está olhando e dizendo, esse daí vai para o inferno, porque é sepulcro caiado. Parece ser bonito, mas por dentro está podre. Enquanto a multidão está dizendo que Zaqueu ia para o inferno, porque eles estavam olhando aquilo que ele estava expressando por fora, Jesus estava olhando aquilo que estava dentro de Zaqueu. A essência dele estava dizendo, não, esse daí tem DNA do céu, esse daí tem o DNA de Cristo, esse daí vai para o céu. Ei, quando Jesus encontra as pessoas, ele revela o que está por detrás das máscaras. Se prepara para ver pessoas tendo revelações por detrás das máscaras de outras. Ei, aquela pessoa que aparentava ser tão boazinha, aquela pessoa que aparentava ser tão santo. Uma vez eu postei uma frase que eu falei assim, ó, aquele que arrota muita santidade esconde os pratos que tem comido. Aquele que arrota muita santidade esconde os pratos que tem comido. Aquele que vive de aparência. Aquele que vive de aparência porque tem pouco para mostrar. Aquele que vive de aparência porque não tem nada dentro dele. Cuidado com aqueles que você diz ser bom, cuidado com aqueles que você diz ser santo. Só Jesus sabe o interior das pessoas. E cuidado com aquele que você julga ser do diabo. Cuidado com aquele que você julga ser ruim, porque Jesus conhece o coração dele. A gente vai ler o Salmo de 91, mas no céu teremos muitas surpresas. Aqueles que muitos diziam que iam para o inferno vão estar lá. E aqueles que diziam que aquelas pessoas iam para o inferno não vão estar lá. E aqueles que muitos diziam que iam para o céu vão estar no inferno. Ei, muita gente que você achava que ia estar no inferno vai estar no céu. E muita gente que você achava que ia estar no céu vai estar no inferno. Se prepara. Quando Jesus voltar, ele vai separar bode de ovelha, joio de trigo. Tirar uma igreja de dentro de outra igreja. Cuidado daquele que você julga. Eu vou ler uma passagem aqui rapidinho antes de ler o Salmo 91. Estou achando aqui. A Bíblia diz assim, ó. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Estou lendo 1 Coríntios 12. Ora, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Cuidado quando você falar algo que é do diabo, porque quando você olhar para alguém e dizer, não, esse daí é do diabo, só porque o Espírito Santo manifesta diferente nele do que manifesta em você, não é porque ele é do diabo não, viu? Ou filho de Baal. A Bíblia vai dizer assim, ó, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, porque a operação do Espírito é dado para cada um de acordo com aquilo que for útil. O que a Bíblia está dizendo? Se Deus manifesta de tal forma em tal pessoa, é porque o ministério dela envolve aquele tipo de unção, aquele tipo de manifestação. E aquilo vai ser útil para a edificação do reino. Você já viu quando as pessoas levantam na igreja, começam a marchar, começam a bater palma, que as pessoas olham, é da carne, é do diabo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que blasfêmia contra o Espírito Santo não há pecado. E a forma que a gente entende a blasfêmia no Espírito Santo pelo contexto que está gerado ali é outorgar algo de Deus ao diabo. É quando você fala que algo que é de Deus pertence ao diabo.
Só que a própria Bíblia vai dizer que há diferentes tipos de operações do Espírito Santo. Não é porque uma pessoa fala em língua diferente de mim que a língua dela é do diabo. Não é porque uma pessoa sente o Espírito Santo diferente de mim porque o Espírito que está nela é do diabo. Não é porque uma pessoa manifesta algo diferente de mim que o dela é do diabo e o meu é de Deus. Não é porque eu só tenho que aceitar da forma que manifesta em mim. Não. Isso é blasfêmia contra o Espírito. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, se é do diabo ou não, se é da carne ou não, ela vai se ver depois no dia do juízo com Deus, ela vai responder. A tua missão não é julgar, a tua missão não é criticar, a tua missão é ficar quieto, ficar na tua. A tua missão é cuidar da unção que Deus te deu. A tua missão é ver se o Espírito está em você. A tua missão é entender o porquê que você não está sentindo o que ela está sentindo. A tua missão é entender o porquê que com você as coisas não acontecem. A tua missão é você entender e cuidar da unção que está sobre você e não sobre a vida dos outros. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, cuidado quando você julga. Cuidado quando você julga. Tal pessoa é do diabo. Ei, a Bíblia vai dizer, por acaso eu te coloquei como juiz? Cuidado. Cuidado em atacar a unção, viu? Cuidado. Vamos ler o Salmo de número 91 e eu vou em revisão uma oração e despeço os irmãos. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. E sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos darão ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrar-o-ei, pô-lo-ei em retiro alto. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu quero orar para que essas pessoas que ficaram aqui presentes possam ser agraciadas e abastecidas da tua graça. Que elas possam, Senhor, sentir a presença do Espírito Santo durante todo esse dia. Pai, eu oro para que aquele que está enfermo venha se receber a cura. A irmã Miriam pediu no começo da live para que ela fosse apresentada em oração. Nós apresentamos aqui, Senhor, a saúde dela. Nós apresentamos a saúde de cada uma dessas pessoas que não estão bem, Senhor. Nós apresentamos para que o Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, possa derramar a unção de cura, a unção da graça da cura, que foi conquistada através de Jesus Cristo. Pai, nós oramos para que essas pessoas tenham um excelente dia. Nós oramos para que haja libertação, cura, sinais, milagres. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa confortar os corações. Que o Senhor possa derramar mais da tua presença, mais do teu renovo. E que o Senhor até o final desse dia venha falar com essa pessoa que está com uma dúvida no coração. Essa pessoa que não sabe se vai ou se racha. Essa pessoa que não sabe o que ela tem que fazer, Senhor. Essa pessoa que foi colocada uma dúvida no coração dela se ela tem que ir ou se ela tem que ficar. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa trazer luz a ela. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa trazer resposta a esse ponto de interrogação nesse dia. E que até o final desse dia ela venha entender que a paz que excede todo entendimento possa inclinar aonde é a tua vontade. Que a paz que excede todo entendimento possa mostrar para ela aonde ela tem que ir, aonde ela tem que ficar, o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. Pelo poder e pela autoridade que é no nome de Jesus, nós oramos e te consagramos esse dia a essa live. Senhor, os caminhos que não forem do Senhor no dia de hoje sejam removidos. Nós oramos para que o Senhor acampe os teus anjos ao nosso redor, em cima, embaixo, na direita, na esquerda, nas diagonais. Não importa aonde vinha o ataque, não importa aonde vinha a seta, o que importa é que aquele que nos protege é maior do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã às 6 da manhã estarei por aqui. E lembrando, todo domingo live de oração, de cura e de libertação. Tá bom? Só vou ver o horário, que se não me engano vai ser de 10 a 10 e meia. Só para que vocês ficarem familiarizados, porque toda semana eu vou fazer uma, Deus tem me incomodado, para que as pessoas possam ser edificadas com a graça de Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Fui.